Rumeriteteno, Itanagi, Rumeriteteno, Itanagi, Guaxantie, 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 Hakajana, Machechemeba, Hakajana, Machechemeba, Rumeriteteno, Itanagi, Rumeriteteno, Itanagi. Na verdade, até minha terra que eu tenho lá, ela é chamada Eneguara Rapuqui. Isso, há mais de 20 e tantos anos que eu já coloquei esse nome indígena na minha terra, que significa Casa dos Puri. E na verdade, não era Puri que era o nome, era Puqui. Eu até assemelho o nome Puqui até os muriquis, porque eu acho que nós aprendemos muito, é denominada a palavra Puqui. Então é Rupuqui, não é Rupuri. Aí eu canto, o pessoal canta o Puri, mas na verdade nas minhas músicas onde que eu falo, eu preocupo muito na palavra, de falar as palavras corretas como o nosso antepassado falava. Isso para mim, dos nossos ancestrais falava, pelo menos, eu sempre comento como pronunciar o H, aonde que está o H dentro da voz da gente, para a gente ter esse respeito à língua, porque o que nos faz hoje ser um povo, se identificado ao povo do Rio de Janeiro, ao povo do Espírito Santo, e nós aqui de Minas Gerais, que lá quando eles encontravam coisa lá embaixo, mesmo sendo o povo croato e mesmo sendo o povo coroado, que era o povo coropó, esse povo, o que fazia esse povo lá falar era a mesma língua que nós falávamos aqui. Ele só sabia que lá tinha os puri por causa da língua. Eu acho que precisa de ter mais respeito com a questão da nossa identidade com a língua puri, tá certo? Porque a língua dos puqui, por exemplo, que a gente hoje denomina Puri, eu acho que a gente deveria ter mais assim, não é questão de respeito, mas uma afinidade com os nossos antepassados, porque isso é o que trouxe essa identidade, tanto faz para Rio, e tanto faz para nós de Minas Gerais, e tanto faz para o Espírito Santo. Os nossos povos Puri, ou Puqui, que eu falei que era o nome certo, que eram os Puquis, era de estatura baixa, de cor escura, mas do cabelo liso. Essa é a principal estrutura que era dos Puris. Hoje misturou muito, porque mistura uma raça, né? Mas tem gente até hoje que ainda representa bem ainda o tipo do Puri. Às vezes fortinho, não é muito magrelo, é bem fortinho, e o cabelo liso, mas a cor é escura. Nas palavras, muito pouco. Quer dizer, porque o pai da minha mãe é que era o filho da Índia. E nem ela conheceu, ela tinha 2 meses quando ele morreu, ela conviveu com a avó, que ela não era Puri. Então não tem muito. Tem algumas palavras, como por exemplo, cuá. Quando a gente ia perguntar sobre a história, ela falava cuá. Cuá é pedra em Puri. Quer dizer, põe uma pedra em cima disso, não fala, não pergunta, não fala. Isso quer dizer que é uma das palavras que ela usava muito, é o cuá. Do pouco que eu conheço, dos que eu sei, assim, eles falam, né, que a maioria eram pessoas mais baixinho, mais truncudinho, né, cor morena, com cabelos às vezes bem liso e preto, ou às vezes também os cabelos arrepiados, né. Desse povo que tinha ralo queixo, pouca barba, alguns tinham mais, outros tinham menos, de falar assim, todos cabelinhos lisinhos, não é isso? Pode ver até nas próprias pinturas de Rugenda, se você pegar o John Murtinho, se você pegar, por exemplo, o Maximiliano, se você pegar esse povo que fizeram essas pinturas desse povo, pode ver que eles não é um povo específico, os outros acham que o povo indígena, por exemplo, tem que ter um perfil só. Cada civilização indígena, cada povo tem os seus traços marcantes, e nunca são homogêneos, são iguais, mas tipicamente os puris, nossos ancestrais primeiros, eles eram de uma estatura baixa, mediana para baixo, eram fortes, robustos, cabelo comprido eram poucos, porque nesse processo de migração dos puris para a região serrana, eles são originários do litoral do Rio de Janeiro e Espírito Santo, e começaram a migrar para regiões mais isoladas para poder sobreviver. Então o cabelo grande não era muito comum entre os puris, cortavam porque viviam em mata fechada, e era um povo nômade. De todos os estudos, inclusive observando os descendentes de puris de Araponga que tem, é uma característica muito parecida com os indianos, de modo geral, ou os outros indígenas, que é aquela pele escura, porém mais avermelhada, não muito preta, mais amarronzada mesmo, cabelo liso, olhos um pouco puxadinhos, castanhados, aquele escuro. Então eram as principais características que se tinha dos puris de modo geral. A alimentação dele, eu comia mais a fruta do mato, né? Muita fruta que é até saudável mesmo, que produz no mato, né? Olha, acho que muitas coisas do que alimentava, acho que a gente alimenta até hoje, que são raízes como batata doce, mandioca, amendoim, palmito, frutas, peixe, mel, né? Então, assim, era bem aquilo que tinha na natureza mesmo, que era coletado, muita caça também, né? Nosso povo comia bastante
carne também. É um povo que vivia solto, de caça, pesca, e o Puri vivia solto, vivia da caça, os nossos originários viviam de coleta, migrando de ponto em ponto, então não usavam muito adorno, eram poucos, eram colares, algumas penas, eram espertos, robustos, fortes, tanto que na literatura conta que não era qualquer outro integrante de outras tribos que conseguiu armar um arco do Puri. Era um arco forte, arco bruto. E era um povo de uma religião muito firme. Eram muito espiritualizados, cultuavam muito Deus Sol, a Lua, a Terra. Tinha seus rituais sagrados. Ainda tem, a gente pratica parte desse ritual que foi resgatado. E os puris, eles sempre procuravam trabalhar de forma bem respeitosa com a terra, e esse também é o nosso intuito aqui com a criação do Cantinho dos Puris, né, Samon? Sim. A gente sempre procurou aqui preservar o meio ambiente, a gente tem várias plantações aqui de árvores nativas, tudo que a gente faz pensando em proteger mesmo. Ora, o meio ambiente ele é muito de toda a vida, ele foi e continua sendo muito respeitado pelo nosso povo. Nosso povo tem esse carinho, porque a árvore, e tem algumas plantas consideradas como planta sagrada, como o cedro, por exemplo, é considerado como planta sagrada. Então, o nosso povo não colocava. Minha irmã, quando ela conviveu um pouco com a avó dela, e não é essa avó não era portuguesa, mas foi pelo primeiro marido, ela não aceitava botar um gavete de cedro no fogo. A lenha não servia, porque é considerada como planta sagrada pelo nosso povo, sabe? Então a planta, a árvore, eram tudo, né? A árvore era uma vida, porque além de produzir as frutas, produzia as canoas que eles faziam das cascas da árvore. Imagina como como eles não tinham ferramenta, só um machadinho de pedra, como é que eles conseguiam tirar uma casca de uma árvore, conseguir deixar ela secar e amarrava as pontas ali, ela ia embora do local, virava uma canoa para eles navegar no rio, né? Então eles tinham a mata, era e continua sendo sagrada para o nosso povo. Nosso povo acredita que, por exemplo, que hoje, no mundo de hoje, tem o nome da agroecologia, pode salvar o Brasil e o mundo. É possível conviver com as plantas alimentícias sem ser essa monocultura que existe por aí, que acaba com todas as suas árvores para poder produzir. Os puris se organizavam como as outras tribos, aquela estrutura cacique, pajé, e como era um povo nômade, as casas eram meio que improvisadas, sem muita arranjo, era uma choupana feita com folhas de palmito, folha de palmeira, cascas, normalmente aproveitava a estrutura de uma árvore, ele só colocava com a água uma caída, e ali fazia a fogueira do lado, ou bem dentro mesmo dessa casa, que é conhecido como niguara, na língua indígena puri, niguara, e dormiam na cinza, em redes, dormiam no chão, e por ele ficava, se habitava, gostava muito de achar grutas, locas de pedra para poder estabelecer moradia. Ele morava mais era em grota de pedra, né? Era difícil mesmo fazer rancho mesmo. Só quando não tinha lugar de morar de grota de pedra, um salão de pedra, que fazia as moradas deles. Era uma moradia muito simples, porque como eles eram nômades ou seminômades, ou seja, viviam naquele lugar enquanto aquele lugar estava sendo benéfico e depois eles saíam, eles viviam basicamente de caça, pesca e agricultura de subsistência, produzindo principalmente mandioca, feijão, milho. Eram lavouras muito pequenas que dava só por um período, até porque são plantações sazonais, né? Quando esses recursos se esgotavam, até para deixar a terra recuperar, eles saíam e ia para outro local. A agricultura de subsistência, extrativismo, a caça e a pesca, porque eles viviam naquele lugar enquanto tinha recursos e depois ia para outro enquanto aquele lugar se recuperava. Ou seja, não tinha aquela vontade, aquela sede de secar os recursos até não ter mais recursos. Não. Enquanto o recurso aqui é abundante, a gente fica nessa região, o recurso começou a ficar escasso, a gente sai e deixa a própria natureza se recuperar. O povo puri pertencia ao grupo Macro-G e tinha uma língua diferenciada, um idioma próprio, muitas palavras semelham com o tupi, e vários subgrupos, né? O puri coroado, o puri coropó, até os goitacazes, tinha algumas palavras que tinham uma certa afinidade, mas ele tinha um idioma próprio. Esse idioma está sendo resgatado, o vocabulário puri, tenuari, gratidão em puri, chutiopê, niguara, casa, nidôndina, cura, e a gente tem feito esse trabalho aqui de resgate dessa língua. Essa questão de falar palavras, eu tenho muito respeito, com respeito a
a palavra, porque eu acho que a verdadeira identidade de um povo, eu já falei que não está no seu porte físico, não está se tem barba, se tem cabelo moreno, se não tem, se é loiro, ou que forma que é. Eu preocupo muito com a identidade com a palavra. Então, para mim, a resposta por exemplo, eu poderia falar para vocês, por exemplo, cabelo, chama, que, testa, purê, nariz, brim, olho, mirim, dente, tixé, braço, lacaré, boca, utxé, perna, chaprepera, com pé, chapreperequê, unhas, você tá entendendo? Então são com a unha, o pé chapreperequê, mãos chaprepera equê. Então são vários nomes, por exemplo, que pode falar, por exemplo, eu estou sentado aqui na pedra, por exemplo, a pedra se chama ucuá, você tá entendendo? Café, paulada, e assim tem vários nomes que são falados de acordo que a gente vai pronunciando, falando algumas palavras, aquelas que eu não sei, eu não me arrisco a falar e não posso falar, você tá entendendo? Então eu evito de comentar, porque eu prefiro mais falar da distância, da dimensão das palavras, do que eu ficar falando às vezes palavras que depois o meu povo aqui não fala, o outro lá de baixo fala, então nós vamos trazer confusão futuramente de palavras. Eu acho que nós temos que procurar um idioma só, um povo só, falando uma língua só, dançando, fazendo suas danças, fazendo suas pinturas, voltada dentro da cultura puri. Então tem até a música que eu fiz e tem uma agora que eu só mudei uma letra dela e ela vai para vocês pegando de uma dificuldade que o povo que nós vai enfrentar. Eu cantava a música do Ruhu Bugre, Tanajim. Eu não queria explicar isso não, mas eu acho que é um dos problemas que nós vamos enfrentar aqui, nós vamos ter que enfrentar, que é o ouro. Então aqui está tendo uma relação das mineradoras, desse trabalho para ser feito. E eu troquei a palavra do Ruhu Bugre por Meriteteno. Meriteteno é ouro. Então aqui vai ser talvez uma luta desenfreada, que eles acham que aqui tem ouro, tem isso, tem aquilo. Então com certeza deve de ter, porque essas empresas, Araponga foi muito, até mesmo o primeiro ouro de Minas Gerais, para vocês ficarem sabendo, não foi nem Ouro Preto, nem Mariana, nenhum desses lugares. O primeiro ouro de Minas Gerais foi encontrado em 1693 por Antônio Raposo de Barretos, que fez uma aliança para sua mulher, isso está escrito nos livros, aqui de Araponga, no topônimo de Ponte Nova, e que o primeiro ouro de Minas Gerais foi encontrado aqui na Serra dos Arrepiados, na região do Casa, da Casa da Casca, aonde que está do lado nosso aqui, que é em São Domingos. Então eu vou cantar essa música para vocês aqui, trocando uma música do Ruhu Bugre por questão do Meriteteno. O Meriteteno Itanagi, o Meriteteno Itanagi, Guaxantie, 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 Hakajana, Machechemeba, Hakajana, Machechemeba, o Meriteteno Itanagi, o Meriteteno Itanagi, Guaxantie, 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 Hakajana, Machechemeba, Hakajana, Machechemeba, Guaxantie, 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 o Meriteteno Itanagi, o Meriteteno Itanagi. Sonho e acredito, né? Então é a busca do ouro, né? Porque essa música se chama Os Botocudos Foram Vencidos. Era uma luta que tinha entre o povo puri antes desse povo viver aqui. Essa música que eu fiz é uma luta que tinha, por exemplo, assim, de Ponte Nova para baixo, ali morava o povo Krenak, o povo botocudo. E aonde que os bugre, lá que são os bugre, aonde que eles denominaram, falava que os povos lá eram canibais, que comiam gente, não sei o que lá mais, denominaram a todas essas tribos como se todas as tribos eram canibais. Nem os de lá eram canibais. Não vou nem afirmar isso, nem que sim, nem que não, mas não tem nada a ver de relato que eles ficavam matando índios com índios para se alimentar de índios. Se eles tinham tanta caça e tanto alimento, não preocupavam com isso. Mas quando eles se enfrentavam, aí, quando acontecia de um puri, eles até chamavam os puris de covarde, o povo lá de baixo. Porque quando morria
Quando os Puri conseguiam matar um bugre lá, ou que seria um krenak lá embaixo, ou que seria um guarani lá embaixo, os Puris eram hábeis corredores e velozes pela mata dentro, eles não pegavam eles. Eles ficavam falando que os Puris tinham que esperar eles lá para, tipo assim, matassem, e eles não. E se um deles, quando morresse, eles vinham buscar a caça até voltar coisas para casa, eles não deixavam. Aí os Puris corriam. Matou, eles corriam. E já o povo Krenak, eles vinham buscar e voltavam com aquele ente seu morto, porque eles falavam que os Puris lá embaixo atingiam eles com espírito. Então eles tinham muito medo dos Puris, mais por medo da questão espiritual do que muito mais de enfrentar corpo a corpo. Então isso quando acontecia, então por isso que essa música eu fiz essa música, mas era uma luta deles. E agora nós temos uma nova luta, que seria essa agora da resistência desse povo Puri, da resistência. Não seria só contra a mineradora, são várias coisas que às vezes nós temos que enfrentar aqui e aí a gente tem que estar aqui preparado para um punhado de coisas às vezes para o futuro. O significado da palavra Puri em Puri é gente e é povo. Então, era a forma simplificada deles falarem deles mesmos. Nosso povo, nossa gente, ou seja, nós Puri. Enquanto linguagem, a linguagem Puri é uma linguagem que ela vem de um eixo que os cientistas chamam de macro-G. É um tronco linguístico, né? É uma forma de expressão específica da tribo Puri e de outras tribos também. Macro-G seria tipo o latim, ou seja, a língua maior, e o Puri é uma das línguas enraizadas nesse contexto. E o próprio linguagem Puri tinha muitas variações, porque o território é muito grande, né? Então tinha essas variações linguísticas de um lugar para outro. E hoje a gente considera a linguagem Puri extinta e só tem aquilo que é resgatado mesmo, aquilo que foi documentado e muitas coisas que são descobertas por novas pesquisas é o que a gente tem hoje de conhecimento dessa língua dos Puris.